Então, essa é a nossa gratidão pelos amigos, né? Que se predispõem a vir de longe todos os anos para interagir conosco. Boa tarde, gente. Paz e luz nos corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. É uma alegria muito grande, mais uma vez aqui reunidos para falar de Jesus e comemorarmos os 53 anos do Cristo Paz e Caridade. Peraí, gente. Coloquei a mão. Acho que isso está um pouquinho melhor. Isso, eu acho que sim. Bem, sejamos bem-vindos. Quero agradecer notadamente Fernanda, por favor. Convido a nossa irmã Fernanda Cardial. Pode ser. Sua mesa está ali, viu? Para os que não conhecem, Fernanda, né? Trabalhadora espírita, mãe, avó, professora, Mansão do Caminho, sempre que convidada, está aqui presente, trazendo a sua contribuição à causa e à casa, isso é muito importante. Nosso amigo, cadê? Pronto, fez uma mágica ali, mas ele já volta. Doutrina espírita era para quem tem coragem realmente, para quem é cristão verdadeiramente. Então eu quero agradecer Biribal, né? Coração, Conceição do Jacuípe, Biribal, São Sebastião, Salvador, Cruz das Almas, Castro Alves, nosso irmão Genival, e Valença, está ali escondido ali, né? Que sempre estão aqui interagindo conosco. Tivemos um seminário em setembro, o nosso irmão pronto, Paulo de Tarso, para os que não conhecem, diretor federativo, espírita, trabalhador extraordinário, sempre que convidado, se fazendo presente, trazendo a sua contribuição extraordinária para a Casa Cristo Paz e a Causa, para que nós possamos manter vivo este movimento que foi o que Cristo veio fazer na Terra. Então é Natal, o tema do Natal, ficou até de ver o cartaz, acabou não vindo, então é Natal. E o que significa o Natal? O que é que nós entendemos hoje como Natal? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Que nós temos deturpado, confundido, alterado, né, de acordo com o entendimento de cada um. Então nós vamos entender o que é que nós estamos fazendo aqui hoje. Quero agradecer a todos. Primeiramente, nós temos ali, quero parabenizar o esforço, Dona Tereza Icó de Souza. Ó, gente, palma para essa criatura, viu? Eu tenho 20 anos no Cristo Paz e Caridade. Quando eu cheguei, ela já existia lá, tá? Ajudou a cuidar de muitos que estão sentados aqui nessas cadeiras aqui, em vários lugares comigo. E um trabalho extraordinário, tá? Quero também parabenizar aqui, porque elas estão aí, estiveram conosco ontem no nosso trabalho, Dona Kelma, fundadora do Cristo Paz e Caridade, Dona Zalma, trabalhadora, Dona Angelina, que foi uma das fundadoras desta casa maçônica, tá?
está aqui conosco, seu José Farias, Dionésio, Dona Néia, fundadora do Cristo Paz também, que graças à misericórdia divina ainda está no plano físico, mas que se sintam agraciados pela coragem que tiveram de lá atrás fundar esta casa, que hoje tem um trabalho extraordinário aqui na região. Não só divulgando e trabalhando para a comunidade, como levando para outras cidades e estados, como eu vou representando o Cristo Paz e Caridade, todo o trabalho que esta casa tem feito e apresentado com resultados excelentes. E eu só posso agradecer a Jesus, aos bons espíritos que têm nos permitido fazer tudo isso. Então, hoje nós estamos comemorando aqui 53 anos de fundação do Cristo Paz e Caridade, mas o aniversário da casa é dia 16 de dezembro. Tá? Ela foi fundada no plano físico a 16 de dezembro de 1971. Então, 53 anos ela fez na segunda-feira e hoje nós estamos comemorando. Em cima disso, o Natal com Jesus, porque dezembro é o mês que comemoramos simbolicamente o nascimento dele no plano físico. E aqui nós temos dois extraordinários expositores que vai falar muito bem desse processo. Eu quero agradecer a Deus e a Jesus e vou aqui iniciar com duas mensagens extraordinárias. Quero dizer a vocês, logo após as palestras, nós vamos ter primeiramente nossa irmã Fernanda com o verdadeiro sentido do Natal. Em seguida nós temos nosso irmão Paulo de Tarso com Jesus, o homem. Olha que bacana, para que nós possamos entender que Jesus viveu entre nós, não é um mito como querem. Ele caminhou, ele viveu no plano físico, humanamente, transpirou, sentiu sede, fome, sofreu horrores, para simplesmente deixar um legado extraordinário que vara os milênios, o desejo da construção de um mundo melhor, embasado na lei de amor, justiça e caridade. É por aí. E dentro desse sentido, eu vou começar com esta aqui. Jesus, rei, juízes, heróis, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram a terra, a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram fremindo, arrojados e insano, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso Rei do amor, que nunca morre. Mestre amado, canção do Natal. Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado sejas, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos, nas flores que te trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverente, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Antologia Mediúnica do Natal, Cassimiro Cunha. Que Jesus nos abençoe, nos dê uma tarde de paz, de alegria, e eu convido a nossa irmã Fernanda Cardial para iniciarmos o trabalho da tarde de hoje. Minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus lhe abençoe. Gente, se você quiser falar,
paz do Senhor Jesus permaneça com todos nós. Inicialmente queremos parabenizar a casa pelos 53 anos de trabalho, de fidelidade a Jesus, e que esses 53 anos se multipliquem indefinidamente. Você não vai durar tanto tempo assim, mas os outros vão herdar o seu trabalho. Eu só fiz 35. Ah, que bom. Eu falei primeiro que eu tinha 35. Eram difíceis aqueles dias, como são difíceis os dias da atualidade. O tempo passou mais de 2000 anos, mas a Terra ainda mantém um contexto de extrema dor e aflição. Infelizmente, no cenário da Terra, ainda há muita aflição, muita miséria moral, social e econômica. Violência nem se fala. Violência nos lares, nas instituições, nas ruas. Violência interpessoal, violência dentro da própria criatura humana. Ainda se morre de fome em lugares diferentes da Terra, na África, na Índia, mesmo no Brasil. E a miséria social e econômica faz com que aqueles que são chamados modernamente de excluídos, mas que já existiam desde a época do Cristo e bem antes, marginalizados, sem direito ao conforto, ao alimento, ao teto, sem direito sequer à vida, continuam no cenário da Terra. Infelizmente, mais de 2000 anos de história da cristandade não foi o bastante para que esse cenário de dor e aflição pudesse ser erradicado. Jesus lançou as bases do amor com a sua vida, com suas histórias, com suas lições, mas ainda não entendemos e menos ainda vivemos. Aquele contexto sociopolítico e econômico de opressão, de guerra, de vilania, de crimes, de mentiras, de traições, permanece na Terra. É claro que muitos gestos de amor, indivíduos, instituições, organizações que se dedicam ao cuidado da natureza, das crianças, das mulheres, das pessoas marginalizadas, mas ainda é pouco, considerando todo o planeta Terra. Enquanto ainda houver uma lágrima derramada por motivo de miséria, de aflição, de desamor, o reino de Jesus, que é o reino de amor, ainda não estará definitivamente implantado na Terra. Por isso que o Natal tem um alto significado. Ele representa, na expressão da mentora Joana de Ângeles, que a gente só está repetindo aqui, um cravo, como se fosse uma ferida aberta na história da humanidade terrestre, lembrando o que Jesus viveu, o que ele representou. É certo que Natal para nós é motivo de festa, de casa arrumada, de mesa posta, de convivência com a família e com os amigos. Certamente isso é Natal. Da fartura do alimento, da troca de presentes, da árvore enfeitada, das luzes que piscam, isto é Natal. Mas será um Natal muito melhor quando ele incluir toda a humanidade. Quando for um Natal que inclua os excluídos, os famintos, os marginalizados, os desprezados, os abandonados, de todas as castas, raças, cores, de todas as condições socioeconômicas. Aí será um Natal real, um Natal que ele nos ensinou muito antes do seu nascimento, quando ele recebeu a incumbência, segundo a obra Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, em que ele é convidado para criar o planeta Terra e governá-lo espiritualmente. Aí já era um Natal, do ponto de vista de que o cenário terrestre, como tudo que existe no universo, é um contexto de vida, é um convite à felicidade, à paz, ao direito ao progresso, ao crescimento, à felicidade e à vida. Não é cenário de miséria, de guerras, de desamor,
Não é possível estarmos nessa época de progresso, de civilização, em que a ciência avança a passos muito rápidos em iminência de guerra. Quando pensávamos que a Primeira e a Segunda Grande Guerra tinham provocado uma calamidade tão grande que ninguém pensaria numa Terceira Guerra Mundial, já se fala hoje que ela irá acontecer, que só falta a hora e o lugar. Que para muitos políticos, muitos estudiosos do comportamento sociopolítico do mundo, é questão de tempo e lugar. E por quê? Porque Jesus ainda não nasceu em nossos corações. É preciso que o Natal seja relembrado anualmente para que nós, criaturas humanas, nós todos sejamos convidados a relembrar o símbolo do Natal, que é símbolo de refazimento, de recomeço. Por isso que o Natal representa uma ferida no coração, como se fosse um convite para que Jesus possa nascer na manjedoura de cada um de nós. Para que a gente possa entender que além dos símbolos que a sociedade das diversas culturas proporciona na época do Natal, que são válidos em seu contexto sociocultural, transcendam muito mais do que o pinheiro de Natal, do que a figura do Papai Noel, do que o presente, do que a ave natalina, que tem sua razão de ser, que muitos de nós celebramos, nada contra, mas que nós cristãos, e um dia toda a humanidade terrestre, não por esta ou aquela religião, mas pela condição de humanidade, se lembre que a ideia do Natal é a ideia de nascimento do amor. Porque Jesus, quando planejou o cenário da terra e com suas próprias mãos iluminadas, junto com a falange de espíritos superiores venerandos, construiu a terra, fez pensando como se fosse uma escola, uma oficina de trabalho, um lar para que muitos espíritos aqui pudessem desenvolver os seus potenciais, pudessem aqui reencarnar quantas vezes fossem necessárias para desdobrar-se em potencialidades de sabedoria, de intelectualidade, de justiça e de amor, de fraternidade. E o que a Terra representa hoje para muitos de nós? Para uns é cenário de gozo, de prazer imediato, a qualquer preço, da loucura, da alienação, em processos de autodestruição individual e de destruição coletiva em massa, pela busca do prazer incessante, ou ao contrário, pelo sentimento de amargura, de desespero, de não enxergar uma saída no fim do túnel, caminhando na direção do suicídio psicológico, moral e físico. E então é Natal. Não Natal apenas para esse cenário da festa natalina tradicional, herdada dos Estados Unidos e de tantos países do mundo, com as figuras simbólicas do Natal, o boneco de neve, estamos em pleno verão, árvores que representam a cultura do frio, o máximo que se aproximamos do que é a região sul. Mas nós no Nordeste, mas tudo bem, é Natal. Que possamos colocar nossas figuras de Papai Noel, o boneco de neve, que possamos trocar presentes, como já dissemos, mas que a gente não esqueça que o aniversariante é Jesus. E que se devemos trocar presentes entre nós, é tão bom receber presente, dar presentes, o aniversariante, que é o principal, não recebe o presente. Porque o presente que ele quer é o amor. Ele mesmo já disse, é um aniversariante exigente, porque ele disse, se me amais, guardai os meus mandamentos. Essa é a exigência do aniversariante. E o mandamento maior é o amor, que nós todos já aprendemos, e que a humanidade repete, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E estamos fazendo isso, essa é a indagação natalina, que estamos fazendo do nosso Natal, ano a ano. E muitos de nós, cristãos, espíritas, católicos, evangélicos e tantos outros,
entendemos que o Natal representa uma época de caridade e nos movimentamos nas instituições sociais, distribuindo enxovais, roupas, alimento, visitando os doentes, as crianças no orfanato. Certamente isso é Natal, porque Jesus também fez isso. Jesus, que é o nosso modelo e guia, cuidou de crianças, de mulheres abandonadas e marginalizadas, de idosos, de enfermos, de obsidiados, de carentes do corpo e da alma. Então, quando fazemos isso, a gente celebra o Natal, fazendo com que o sentimento de caridade ganhe muito mais cor e brilho, como as luzes do Natal. Isto é Natal, certamente é. Fazer com que a festa de nosso lar se alongue pela porta fora, para que famílias famintas, pessoas nas ruas, pessoas abandonadas, institucionalizadas em orfanatos, em lares de longa permanência para idosos, em hospitais, pessoas que não recebem visita de familiares há meses, de alguma forma receba a visita de alguém que represente Jesus, desta ou daquela igreja, seita, doutrina, ordem, organização. Isto é Natal, isso é celebrar o Natal. É sair dos 4 muros da cultura do Papai Noel, do presente, do interesse do receber o presente, para nos oferecermos o nosso próprio coração, a nossa presença, o nosso tempo para outros que não recebem nada. Chico Xavier passava os natais dele em companhia de pessoas com fome, de pessoas famintas, solitárias, porque a família dele já tinha seus próprios problemas, tinha seus núcleos familiares, e ele passava muito sozinho o Natal, até que os bons espíritos sugeriram que ele passasse junto àqueles que são esquecidos, marginalizados. E ele sempre levava alimento, roupa, porque ele conseguia reunir, como os espíritas fazemos, particularmente na época do Natal, mas fazemos o ano inteiro. Podemos pensar o Natal como um significado profundo de autoiluminação, porque o aniversariante, que é Jesus, nos convida à proposta mais desafiadora do mundo, que é o amor. Ninguém o fez como ele, e certamente não fará, não como ele, porque falar do amor se fala. Poetas cantam o amor, pesquisadores, sociólogos, nós vivemos o amor, cada um nas suas relações pessoais, interpessoais, mas viver o amor como Jesus viveu, só ele o fez até hoje. E nos convida, e isto é celebrar o Natal, aprender a amar como ele amou. E como ele andou entre os famintos, os marginalizados, os abandonados, ele quebrou paradigmas de violência, de preconceito, numa época que o ser humano valia menos que o animal. Mas se a gente olhar no nosso contexto atual, no modo como as coisas estão ocorrendo, quantas pessoas são vividas, atendidas, maltratadas, vilipendiadas, como se fossem uma coisa, atendidas em instituições, esquecidas nas ruas, como se valessem menos do que qualquer objeto. Há pessoas, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que amam mais objetos, coisas ou animais do que o próprio ser humano. E todos nós precisamos de amor. Não se pode celebrar o Natal sem pensar na dor do próximo. Esse é o significado legítimo do Natal, que é preciso que a gente se recorde pelo menos nessa época do ano, porque todo dia devia ser Natal. A ideia do Natal é uma ideia de olhar para a alma do outro, ser empático ao sofrimento e necessidade da outra pessoa, olhar nos olhos, falar com o coração. E isto é Natal e devia ser todos os dias do ano. Que a celebração formal, cultural da ave natalina, da árvore de Natal, do presépio, isso se celebra numa época especial, mas o espírito do Natal tinha que ser o ano inteiro. Porque é um espírito de amor.
é um convite de renovação, porque falar do Natal é lembrar de Jesus, lembrar em profundidade, porque ele veio à Terra para ensinar a amar. É claro que ele trouxe o paradigma da vida espiritual, da vida futura, do reino dos céus. É claro que ele veio falar de reencarnação entre linhas, veio falar da imortalidade da alma, veio falar da comunicabilidade dos espíritos, veio liberar essa comunicabilidade de maneira ética, moral. Tudo isso e muito mais Jesus fez. Ninguém pode resumir isso. Nenhum estudioso é capaz de traduzir Jesus. Cada um fala pelo seu ângulo, seu enfoque. Psicólogos, sociólogos, políticos, religiosos, cada um vê Jesus de um ângulo. Ninguém consegue vê-lo em sua plenitude, nem mesmo nós outros religiosos. Mas uma coisa podemos dizer em comum: ele é o homem amor. Porque ele não só veio ensinar o amor, ele veio viver o amor, como ninguém. Então sim, nessa época do ano, muito mais devemos abrir os nossos poros, nossos olhos, nossos ouvidos e todo o nosso ser à empatia com o próximo. Não só no momento formal em que a gente vai no sábado de tarde ou num domingo visitar pessoas doentes ou ir trabalhar na comunidade, é o tempo inteiro. Porque celebrar o Natal não é apenas porque eu vou visitar gestantes, dar um enxoval ou distribuir mingau na rua. Tudo isso é lindo e maravilhoso e é celebração do Natal. Mas é Natal também se lembrar daqueles com quem temos dificuldade de relacionamento, daqueles com quem passamos o ano inteiro com conflito dentro do lar, no local de trabalho, na casa religiosa, com dificuldade de relações interpessoais por ciúme, inveja, hostilidade. Lembrar daquela pessoa que a gente não fala há anos, por alguma coisa de situação de conflito no passado, em que houve mágoa, ressentimento. Natal é abrir o coração para o amor, aos desafetos também, para reconciliação. Se a gente envia um cartão colorido hoje, é tudo pelo WhatsApp, inclusive. Na minha época que a gente fazia cartão colorido, mas agora é tudo pelo WhatsApp, é bem mais prático. Então envia uma mensagem colorida, bonita, para aquela pessoa que há um tempão não fala com você, para que ela lembre que você gosta dela, ou que se ficou alguma coisa mal resolvida, você está abrindo um espaço no seu coração para, quem sabe, uma possível reconciliação. Por que que Jesus nos ensinou a amar os inimigos? Porque ele não apenas se contentou com amar a todos, mas somente os afetos. Amar apenas a quem me ama, a quem me estima, a quem cuida de mim, a quem me tolera, quem me respeita, quem me perdoa. Porque ele ousou ensinar o amor aos inimigos? Porque o amor é um sentimento universal. Não é para ser apenas distribuído, vivido e experimentado por guetos, grupos, por esta ou aquela pessoa em particular. Por isso que Jesus não pertence exclusivamente a religião nenhuma, a nenhum partido político. Não importa quem queira se adonar de Jesus, porque ele pertence a todos, pertence à humanidade inteira. A paixão do Cristo é a humanidade terrestre. Além do mais, como ele mesmo disse aos discípulos, se é uma questão de particularidades, de poder, de soberania, ele ensinou que para viver o amor tem que ocupar o último lugar, tem que ser o servo de todos, tem que estar disponível para servir, para amar. É uma opção de vida. Isto é perceber e viver o espírito do Natal, a alta significação do Natal. Esse é o desafio diário, porque é um desafio que vai encontrar em nós uma resistência grande, porque ainda vivemos uma condição primitiva muito grande, muito tensa. Nossas raízes profundas, dos nossos impulsos primários da evolução, ainda gritam o ego, eu. Vivemos uma época de carência afetiva exacerbada. Cada um sabe o tamanho de sua dor.
Preciso ser amado, amada, compreendido, respeitado, aceito como eu sou. Não é o que todos nós gritamos pelos nossos direitos? Só que o cristão é convidado para também escutar o direito do outro. Quantos de nós estamos dispostos a amar, compreender, tolerar, escutar? Muitas vezes, nos momentos em que alguém desabafa sua dor, sua aflição física, psicológica, espiritual, emocional, logo alguém grita, mas a minha dor é maior. Meu sofrimento é muito maior do que o seu. É só a gente olhar os sofrimentos físicos. Se alguém se queixa que tem uma hérnia de disco, a outra pessoa tem uma discoteca inteira. De cima a baixo. Meu sofrimento é muito maior que o seu. E a gente já relaciona problemas familiares, de trabalho, que o outro se cala diante de nós. É uma competição, um campeonato de quem mais sofre. Por quê? Pela carência. Me escute que eu sofro mais que você. Mas Jesus também não teve vida confortável na terra, e Paulo, essa que vai falar, não sou eu. Ele que vai falar do homem Jesus. Mas sabemos que ele não teve vida de privilégio. O povo judeu esperava o Messias. Mesmo nesse contexto intenso de violência, de guerra, de desamor que Jesus veio à terra, que continua até hoje, guardadas as devidas proporções de cada época, havia uma aragem de esperança de que um dia o Messias viria. Viria um Salvador, ainda que cada um pintasse de alguma maneira. Alguns achassem que seria um guerreiro poderoso, que teria tamanha soberania que subjugaria todas as nações da terra. Israel esperava assim. Por isso que não aceitou Jesus. Porque esperavam um homem de grande poder bélico, político, econômico, como se fosse um César, que subjugaria o próprio César e tornaria Israel a maior potência da terra, principalmente militar e econômica. Queria derrubar todos os inimigos, oprimi-los. Mas se a gente pensar, quantos de nós esperamos uma justiça divina nesse mesmo padrão, guardadas as devidas proporções? Quantos de nós em aflição e sofrimento não vivenciamos a dor com humildade, com coragem, com resignação? Vivemos com revolta. Entender que o Natal significa apreender as lições de Jesus, seus ensinamentos, os seus exemplos. E ele foi um homem que ensinou coragem, resignação, paciência, fé e amor. Ninguém foi tão includente como Jesus. Falava com doutores da lei, com pescadores, mulheres, crianças. Ser pequeno como esse menino, colocava as crianças no colo. Tinha o maior respeito com as mulheres que eram tratadas com menos respeito do que um animal que merece ser amado e respeitado, que eram marginalizadas, vilipendiadas. E ele as colocou numa condição tão grandiosa que foi Maria de Magdala que o viu ressurgir após a crucificação. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, foi uma mulher. Um homem que na sua época traz para nós um modelo de amor, num contexto que não havia espaço para o amor. Só a escravidão, a miséria, a guerra, a fome, o desamor. E o que estamos vivendo hoje em dia? Que a vida humana não tem nenhum respeito, a não ser pelas honrosas exceções, em que se mata brutalmente dentro de casa, nas ruas, onde o sentimento de humanidade esfria dentro de nós. Esse é um dos maiores perigos dos tempos atuais. Estarmos tão cansados pela violência, pelo desgaste da sociedade, pelo medo da violência urbana, que nos emparedamos em nossos lares e quando vamos para a rua porque precisamos ir, perdemos a sensibilidade pela dor do outro. Não quero ouvir sua dor, porque eu já tenho a minha própria dor. E pensar no Natal é pensar na dor do outro, não é pensar na própria dor. É pensar que se nós, como seres humanos, sofremos, o outro sofre tanto quanto nós, ou mais. Isto é o significado do Natal.
É um momento de dentro para fora, não de fora para dentro. O Natal não é significado de receber presente, é de dar presente. Mas o presente de exercitar a paciência, a tolerância, a nossa humanidade, resgatar essa humanidade. É isso que o aniversariante de Jesus espera de nós. Este significado de humanização. Ensinar o sentimento mais essencial do ser humano, que é o amor. É claro que o amor, para nós, é entendido de várias maneiras, é um sentimento muito complexo. O amor infantil é um amor muito possessivo, esse a gente conhece de sobremaneira, porque é o amor do pra mim. Não é isso que a criança faz? Eu quero atenção pra mim. A atenção da mãe, do pai, do professor, da professora, dos irmãos mais velhos. Se dá atenção a outro irmão, já sente ciúme, já se sente inseguro. Quantos irmãos, quando nascem irmãos e irmãzinhas, se sentem desamados? Porque é o amor infantil. Mas a gente cresce, envelhece e continua amando desta maneira. E nos ilhamos na própria dor. Por isso, os transtornos têm crescido muito, porque estamos tão desesperados, tão aflitos, que eu não tenho como amar o próximo, porque eu preciso ser amada ou amado. A proposta de Jesus é a proposta de descentrar-se. Eu preciso ser amada, mas eu preciso amar também. Não é abrir mão de ser amado, mas experimentar o sentimento de amor na direção do próximo. É um exercício de auto-amor, mas que se estende para o outro. A natureza, os animais, a água, as matas, o ar, mas as pessoas também. E as pessoas difíceis. E se pensarmos que é difícil a relação humana, muito desafiadora, aí está o significado do aprendizado do amor. Quanto mais difícil, melhor. Foi Jesus que disse. Ele mesmo disse aos seus discípulos: amar quem te ama, perdoar quem te perdoa, qualquer gentio faz. E ele o disse no tom da época, porque na época o gentio era alguém menor, que valia menos que uma pessoa. Era como se fosse um cão no sentido pejorativo, não de respeito aos nossos irmãos caninos, mas o cão num tom pejorativo, de ofensa. Era assim que os judeus entendiam, que os gentios eram menores, valiam menos que um animal. Era como se fosse um cão ou menos do que um cão. Então Jesus disse, mas até um gentio sabe ser educado, cortês, grato com quem ele é. Porque isso é a regra mínima de convivência social. Se me empresta, eu também tenho que ter disponibilidade para emprestar. Se me perdoa, eu também perdoo. Se me ama, eu te amo. Me lembro uma época em Salvador, alguns aninhos atrás, que tinha um adesivo nos ônibus que dizia assim: minha educação depende da sua. Este parâmetro é o parâmetro primitivo de comportamento. Se você me amar, eu te amo. Se não me amar, se você me respeitar, eu te respeito. Se não me respeitar, se me trair, se me abandonar, eu farei a mesma coisa ou pior. Não é aquele jargão popular? Como é, me lembrem aí? Eu dou um boi para não entrar numa briga, dou uma boiada inteira para não sair. E a gente diz isso com o nariz em pé, porque é difícil para nós entender e viver este amor que Jesus falou há 2000 anos ou um pouco mais do que isso. Porque estamos impregnados ainda desse passado, de uma história evolutiva longa, principalmente, como dizem os espíritos, no tempo da fase animal da evolução, desenvolvendo os instintos de agressão, de defesa, de sobrevivência. Então, para nós ainda é bateu, levou. E isto é compatível com o espírito do Natal? Um estado ainda de aselvajamento intenso em nós, apenas coberto com o verniz da civilidade. Mas se bater, vai levar. Se não me amar, também não amarei. Recordamos-nos de uma conversa com adolescentes, também há algum tempo atrás,
falando sobre questões de ficar, não ficar. E aí, um adolescente me disse: tia, vou te explicar para ele, né, o que eu entendia com ficar. Claro que isso deve variar muito de grupos de jovens, mas ele disse assim na época, e os outros concordaram. Ficar é quando você fica com vários diferentes, você tem aquele prazer naquele momento, mas não tem nenhum compromisso de ficar com a pessoa, de amar, de seguir adiante com ela, é só o prazer do momento. E aí um disse: e mais, eu já traio primeiro, porque se me trair, eu já traí primeiro. Eu já traí. Mas essa perspectiva de superficialidade, de fluidez, não é isso que os autores falam do tempo de tudo é líquido, o amor líquido, uma sociedade líquida, fala de instabilidade, falta de permanência. E é uma imaturidade psicológica. Eu não vou amar porque eu não sei se sou amado ou se sou amada. Então, se a gente não entende o espírito profundo do Natal, manteremos essa condição e passaremos como herança para as próximas gerações. Eu não vou me entregar ao amor porque eu quero ser amado ou amada. Dá muito trabalho amar, devotamento, abnegação, entrega. E se eu não for amado ou amada? Ou seja, se eu dou um presente e não recebo de volta. É como essa troca de presentes que tem nessa época do ano, que você compra um presente maior, especialmente em ambientes de trabalho, colegas, e você ganha aquele presente pequenininho. Você fica frustrado. Que você gastou dinheiro, comprou um presente mais valioso e ganha um presente pequeno. Porque ainda temos muito mais o prazer, a expectativa do receber. E não o prazer do dar. Se é difícil com o bem material, imagine com sentimentos, como é o amor. E aí a gente vive uma fase de amor muito de jovialidade. Tá bem, eu preciso amar o próximo, mas o próximo tem que me amar. O sentimento do Natal é um amor de doação que não espera retribuição. Para nossa mente de espíritos imperfeitos é difícil entender e mais ainda viver. Por isso que a ideia do Natal é dar presente, mas também receber. E de preferência que sejam equiparados. Se eu dou um presente bonito, eu tenho que ganhar um presente bonito, do mesmo valor. Porque às vezes eu me sinto esquecida, humilhada, desamada, porque eu dei um presente valioso e recebi uma coisinha pequena. O significado do Natal é descobrir o prazer do amar e se alimentar desse sentimento de tal maneira que eu não preciso da retribuição daquela pessoa, daquele grupo. Porque somos alimentados pelo amor maior de Deus, é que a gente não se dá conta. E Jesus veio ensinar isso também. Isso também é Natal. Entender que somos uma grande família, não é só terrestre não, universal. A Terra permanece um planeta rebelde, não é o planeta, é sua população, encarnada e desencarnada. No concerto da galáxia, no concerto dos mundos, tão rebeldes que Jesus precisou pedir reforços de espíritos bons e puros, de outro lugar, espíritos bons, pelo menos, que não sejam puros como ele, mas espíritos nobres, venerandos, para ajudar a nós outros aqui. A gente bagunça a casa para outros arrumarem, porque é isso que está acontecendo. Porque apesar de toda uma história cultural, diversas religiões no Oriente e no Ocidente, do desenvolvimento da noção de direito, de cidadania, de justiça, de equidade, a gente ainda não aprendeu. A gente ainda vive a ditadura interna do ego, o eu, primeiro o eu, se sobrar alguma coisa o outro. E ainda o outro, se puder me servir de alguma forma. É ainda uma relação humana de exploração e aproveitamento. Por isso que Jesus não foi aceito até hoje em integralidade. Porque ele amou sem buscar qualquer forma de compensação humana. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem uma pedra para repousar a cabeça. Ficou ali na cruz do alto. Porque até os seus discípulos, na maioria, não tiveram coragem naquele momento de viver o testemunho. E nós temos, até hoje, Judas,
Até hoje Judas é humilhado, maltratado, a lembrança dele está muito melhor do que nós, segundo os Espíritos dizem. Muito melhor do que nós, mas até hoje tem gente queimando Judas. Porque a gente fixa sempre na sombra, no que a gente se identifica melhor. Mas não foi Jesus que disse para amar os inimigos? Judas era quem mais precisaria de oração. Porque foi o que traiu Jesus diretamente. E quem de nós não traiu Jesus e não trai Jesus todos os dias? Porque quando eu não perdoo o próximo, eu sou Judas de novo. Ou eu sou Pedro negando o testemunho. Não conheço. Só que a gente não pode esquecer que Jesus também disse algo parecido. Quando soar um momento consciencial que todo mundo passa, e que a gente dizer, Jesus, eu andei com o Senhor nas praças, falei nas praças, fizemos caridade, aplicamos passe, trabalhamos em reunião mediúnica, fizemos vários trabalhos sociais, e aí a nossa consciência vai dizer, eu não te conheço. Eu não te conheço, porque Jesus conhece aquele que se identifica com a forma dele amar e viver, e não quem simula uma ação cristã que não é real, porque não parte do coração. Não foi o que ele chamou a atenção tantas vezes com os fariseus? Quando ele chamava de hipócritas, não era para ofender, era para mostrar a falta de lógica em alguém que, como estamos fazendo agora, discursa sobre o amor, mas não vive o amor. A gente faz evangelho no lar, a gente procura as casas espíritas, assiste reuniões doutrinárias, participamos de trabalhos sociais, mas estamos vivendo o amor com o máximo de legitimidade, honestidade, franqueza, como ele ensinou? O amor de tolerância, de indulgência, de perdão. Não estamos, porque se estivesse o mundo não estaria como ainda está. Existem bolsões de amor, almas enobrecidas, algumas conhecidas, outras anônimas, que nos seus lugares de ação percebe-se o amor, mas ainda são minoria na Terra. A maioria de nós ainda vive o ego, o egoísmo, o orgulho, a arrogância, a violência em todas as suas expressões. Isso não é compatível com o verdadeiro significado do Natal. Quando ainda eu sou dura, preconceituosa, homofóbica, intolerante, desrespeitosa, quando eu ainda só penso no meu eu, nas minhas necessidades, e aí vou celebrar o Natal? Vou celebrar um Natal que não acontece na manjedoura do coração, porque é aí que é para acontecer o Natal. Nada impede o peru, o Papai Noel, o boneco de neve, a troca de presentes, a casa enfeitada, a linda luz de Natal. Mas é preciso que o Natal aconteça de dentro para fora. É preciso que, de novo, o cenário do presépio que Pai Francisco de Assis resgatou, seja montado no nosso coração. Que Jesus seja o menino Jesus nascendo de novo em nós, ou renascendo, se for o caso. Se estamos cheios de amargura, de tristeza, de raiva, de ódio, de desamor, é preciso que a gente faça com que Jesus, menino, renasça. Aquela passagem em que Jesus dorme na barca e acontece a tempestade, os ventos e os discípulos morrem de medo, pode ter N interpretações psicológicas e teológicas, mas uma delas, os Espíritos dizem que Jesus só está dormindo dentro de nós porque a gente deixa ele dormir. A gente manieta Jesus em nós, não deixa ele se manifestar. Porque para fazer isso a gente tem que se entregar ao amor, sem medo, sem reserva, sem medo de traição, de abandono, de incompreensão, de zombaria. Porque aqueles cristãos do passado viviam o testemunho da fogueira, de serem devorados vivos, de apodrecerem nas cadeias, de serem cruelmente assassinados, torturados. Mas nós hoje temos que ter o testemunho do cotidiano, um testemunho invisível que só a gente percebe. Não tem holofote, não tem aplauso, não tem cenário. É dentro de casa, na relação familiar, no local de trabalho, na esquina, em qualquer lugar. É por isso que Natal precisa ser vivido todo dia, não apenas em dezembro, que é uma data simbólica, como Edson lembrou. Ninguém sabe exatamente a data real, alguns falam que é abril, mas fica aquela polêmica histórica.
Para nós, simbolicamente, Natal é em dezembro. Então, que comemoremos em dezembro, mas que comemoremos com esse verdadeiro sentido do Natal. Como estão sendo os meus natais, de cada um de nós? É uma indagação natalina íntima que cada um de nós precisa fazer. O meu Natal é somente quando eu estou fazendo a ação da caridade na casa religiosa e fazendo como? Com um ato mecânico de dar um enxoval, o mingau, o remédio, a sopa, ou mesmo as atividades doutrinárias ou mediúnicas, sem um sentimento legítimo, porque o amor é um ato de autodoação. A gente começa a dar valores amoedados, valores materiais, mas precisa dar o próprio coração. Senão a gente ainda não entendeu o amor e não entendeu o Natal. Jesus veio pessoalmente para ensinar a amar. E nesse entremeio ensinar a vida espiritual, a reencarnação, a lei de causa e efeito e tudo que ele conseguiu ensinar através de suas parábolas, de seus ditos e feitos. Mas a lição fundamental de Jesus é o amor. É preciso que a gente se torne esse livro vivo de amor. Não se trata de superioridade porque é espírita, católico, evangélico ou isso ou aquilo. Se trata de uma religião universal de amor, que ultrapassa qualquer barreira, qualquer fronteira, que derruba qualquer muro, porque nos separa, une, ao ponto de unir com desafeto, de amar mesmo sendo odiado. Não foi isso que ele ensinou? Orai por quem vos persegue e calunia. Ele não disse, espere que te ame para você amar. Não está registrado em lugar nenhum isso. Quando te amar, você ama. Quando alguém te perdoar, você perdoa. Só perdoe se for perdoado. É uma proposta ousada, revolucionária, mas é legítima. Porque quando chegarmos nesse ponto, Natal vai ser todo dia. Sem precisar dos artefatos e decorações do Natal. Porque Jesus vai estar nascendo e renascendo em nosso coração diariamente. Vai ser uma festa dentro de nós. Em qualquer cenário, o mais sombrio que seja, não nos acovardaremos. Não ficaremos assustados, intimidados, aparvalhados, contaminados com o pavor, a depressão coletiva, o desânimo, o medo de viver e o medo de morrer, porque nos falta amar. A proposta de amor é uma proposta de vida, de dinamicidade, seja você encarnado ou desencarnado. Essa é uma proposta. É uma proposta de disponibilidade. Estamos conversando com Paulo de Tarso sobre Divaldo Franco, a saúde dele, e lembramos de uma palestra, ou foi uma entrevista que ele deu recentemente, que há alguns anos atrás, quando foi descoberta a angina, e aí o médico disse para ele, olha, você só tem 20, 30 dias de vida e olhe lá. É melhor ficar em repouso, deitado, porque qualquer hora você vai morrer. Isso tem muitos anos atrás. E aí ele seguiu a ordem médica, deitou na cama e ficou deitado. Chegou a hora da mediúnica, ele estava lá deitado, aguardando, será que demora muito a morte, meu Deus do céu? Aí chegou a mentora espiritual, Joana de Ângeles, ele disse textualmente na entrevista, no pé da cama, e ele deitado, e perguntou, o senhor está fazendo o que deitado? São 10 para as 8, a mediúnica começa às 20 horas. Está fazendo o que deitado na cama? Aí ele pensou, que mentora é essa? Que não vê que eu estou com um problema grave no coração, que posso morrer a qualquer momento em 20, 30 dias, e está me cobrando participação em mediúnica? Que mentora é essa? Não sabe nem o que eu estou passando. Minha senhora, eu estou para morrer. Eu devo estar aqui uns 50%, hora ele disse que é 70%, que é 80%, hora disse que é 20%, que é 50%, morrendo, morto aqui praticamente, a senhora me chamando para a reunião mediúnica, e daí eu estou 100% morto e vou trabalhar na reunião mediúnica. Você ainda tem um percentual ainda de vida, eu nenhum. Levante, eu vou lhe dar 5 minutos, palavras dele, eu vou lhe dar 5 minutos para estar na reunião mediúnica, agora, assim, nessa delicadeza toda. Porque quem tem mentor de freira é disciplina, não tem moleza, não tem babá nem golosinha. Ele teve que meio passando mal, com dor no coração, se vestiu, foi para lá e ela esperando. Passou a mediúnica, cadê a dor no coração? Sumiu. Também quando acabou a mediúnica, ela agora vá descansar. Pare de conversar e gastar as energias que lhe aplicamos. Vá descansar. É tudo na ordem.
Mas amor é isto. Mesmo que você esteja em carência, em sofrimento, alguém está precisando mais. Você doar sua mediunidade, suas energias, seus ouvidos no atendimento fraterno, escutar com o coração, olhar no olho do outro. Porque se a gente andar mesmo nas ruas das cidades, a gente vai ver tristeza. Mesmo debaixo de roupa nova, a pessoa está por fora aparentemente bem, mas se você olhar nos olhos, vai ver medo, angústia, aflição, insegurança. Cabe ao cristão ser o representante do Cristo, não porque é melhor, não porque é superior, porque tem o dever de herdar o trabalho do Mestre. O trabalho de Jesus é amar. Calar um pouco a própria dor para escutar a dor do outro. Não é negar a própria dor, é silenciá-la um pouquinho, porque tem uma dor gritando mais alto do que a sua, pelo menos naquele momento. E a gente vai descobrir que ao calar um pouquinho a própria dor para escutar do outro, a própria dor vai aliviar, como a dele. Ele foi uma mediúnica com dor no peito, já terminou sem dor. E o médico que decretou a ele que ele ia morrer já desencarnou há muitos anos. Ele disse que foi no sepultamento. O médico desencarnou antes. Porque amor é isso. E Natal é também amar. O Natal, eu não sei se está no meu horário. Tá bom, chefe. Então, Natal é essa disponibilidade de amar. Essa disponibilidade de entrega, essa festa do coração. Que haja festa externa, eu também gosto. Se eu disser que não gosto, será mentira, fica feio. Mas é preciso que a gente abra os braços para mais gente entrar nessa festa. Compartilhar esse sentimento de festividade, socializar o sentimento de amor para mais corações aflitos, entristecidos, depressivos, de qualquer condição socioeconômica, porque dor e aflição não tem endereço. Ela está espalhada na terra inteira, no mundo espiritual onde estamos mergulhados, na região vinculada à terra e no próprio cenário terrestre. Então não podemos nos dar o direito, o luxo de comemorar o Natal só dentro de casa, com eu, comigo e os meus. Somente eu e os meus, e não tem espaço para mais ninguém. Que a gente abra o coração, pelo menos neste Natal, que a gente torne o nosso coração uma manjedoura, um presépio, onde verdadeiramente Jesus renasça, ou nasça onde não nasceu, para a gente entender o verdadeiro significado do Natal. Aí sim, poderemos repetir, mesmo não sendo anjos, mas repetir com eles: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Muita paz, meus irmãos.